iniciar, né? Antes da gente iniciar com a palestra propriamente dita, vamos fazer a nossa prece, como é tradicional, né? Então, gostaria de pedir aí a todos vocês que se juntassem aí a mim, tá bom? Vamos lá. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós gostaríamos, Senhor, de nessa noite solicitar a sua inspiração para que ao ouvirmos algumas lições evangélicas, estas lições possam calar fundo em nós e dessa maneira nós possamos ser pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, a palestra de hoje, na verdade, não é nem uma palestra, né? Eu tenho mais um bate-papo. Eu gostaria de falar de uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Então eu vou ler essa passagem para vocês e daí a gente pode conversar um pouquinho sobre ela, tá bom? Então vamos lá. Jesus disse também esta parábola para aqueles que confiam em si mesmos, que são justos e desprezam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um outro que era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, dentro de si orava: Deus, agradeço-te porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O cobrador de impostos, todavia, de pé ao longe, não queria nem sequer erguer os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, sê propício a mim, um errado. Digo-vos, né, Jesus disse, digo-vos, que este desceu justificado para sua casa, mas não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, pessoal, essa é a parábola aí que a gente queria conversar um pouquinho, né? Então, vamos pensar. Então, primeiro, eu fui ali no dicionário e fui ver o que significa realmente a palavra vaidade, né? Então, a palavra vaidade, ela diz assim, definição do dicionário: qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória. Então, logo, né, a gente vendo essa definição no dicionário e vendo o começo da parábola, né, porque Jesus disse essa parábola para aqueles que confiam em si mesmos, que são justos e desprezam os outros. Então, é um pouco uma certa ironia esse início, né, da parábola. Porque como que Jesus fala, olha, eu vou falar uma parábola para aqueles que confiam em si mesmos, são justos e desprezam os outros. Então quer dizer que é uma parábola para aquela pessoa que tem uma ilusão de que é justa, tem uma ilusão de que confia em si mesmo, né? Ou seja, tem aquela empáfia, aquele orgulho, né? E na verdade está vivendo ali uma ilusão, né? Está vivendo de aparências. Aqueles que se julgam bons, né? Puros, virtuosos, em suma, que se acham superiores
aos outros que ainda têm alguns erros e vícios humanos. E em todo o Evangelho a gente vê que o fariseu, né, ou os fariseus, eles são muito utilizados como exemplo de Jesus para esse tipo de atitude. Né? Então, em várias parábolas existem a figura ali do fariseu. A palavra fariseu, né, a palavra fariseu, significa separado. Né? Então, os fariseus, na época de Jesus Cristo, eles achavam realmente que eles tinham uma supremacia sobre os outros judeus, que eles eram melhores, né? Que eles eram superiores. E nessa parábola de Jesus, o fariseu ele enumera, né, alguns vícios que ele acreditava ter superado. Né? Então ele fala: eu não sou como esses homens, ladrões, injustos e adúlteros. Né? Então, muito provavelmente ele não era ladrão, não roubava, acreditava não cometer nenhuma injustiça e não cometia adultério. E ainda assim, ele aumenta, né? Ele fala ainda coisas que ele acha que são muito importantes e sinais dessa superioridade. Né? Ele fala que ele jejua 2 vezes por semana e que ele dá o dízimo de tudo que ganha. Né? E aí tem um fato histórico, né? ah, que leva a crer que ele até tinha alguma. Ele fazia mais do que a lei requeria, a lei mosaica, não? Porque ele falava que ele jejuava 2 vezes por semana e, na verdade, a lei mosaica exigia o jejum somente um dia por ano, não é? Que é o dia é, do Yom Kippur, né? Que até hoje os judeus fazem isso, né? Foi até recente o Yom Kippur esse ano, né? E ele fazia jejum 2 vezes por semana. Né? E além disso, ele diz aqui que dava o dízimo de tudo o que ele ganhava. E a lei mosaica, ele prescrevia que você deveria dar o dízimo somente das colheitas e dos rebanhos, né? O que você ganhava com isso. Então você vê que fazendo esses atos, ele achava que ele já estava numa posição superior. Né? E dali, em contraste, né, a gente tem o cobrador de impostos, e essa figura do cobrador de impostos foi muito bem escolhida ali por Jesus, porque o cobrador de impostos ele era uma pessoa especialmente detestada pelos fariseus e pelo povo judeu em geral, porque o cobrador de impostos ele cobrava impostos para Roma. Né? Então, como é que agia essa pessoa? Essa pessoa ela conquistava o direito, ou comprava o direito de cobrar impostos, coletava os impostos do povo judeu, dava para Roma e, obviamente, ele pegava uma parte para ele, né, para o próprio cobrador. Então, ela era uma figura especialmente odiada. E por causa desse ato, os fariseus se achavam muito superiores. Né? É, é, e a gente vê que Jesus Cristo até escolheu um cobrador de impostos para ser um dos seus apóstolos, né? Que foi Mateus. Né? Até escreveu o Evangelho de São Mateus. Ele era cobrador de impostos. Né? Aí a gente vê que Jesus deveria também ser uma pessoa muito polêmica. Né? Então, quando a gente fala em vaidade, e observando essa parábola, a gente começa a pensar muito na questão das religiões, né, indo para o lado religioso. E se a gente for observar as religiões em geral, as grandes religiões, em geral as religiões prescrevem
uma série de prerrogativas ou de atos que têm que ser cumpridos pelos seus adeptos, cuja prática ela é possível de ser feita somente pela aparência. Né? Então, seja qual for a religião, eu posso aparentemente, né, ou seja, de maneira fingida, cumprir tudo que aquela religião prescreve. Né? No caso aqui do exemplo da parábola, o fariseu, ele jejuava, ele dava o dízimo, provavelmente ele cumpria todos os outros mandamentos lá, né, que os fariseus exigiam. A gente vê alguns no Evangelho, né, o fato de ter que lavar as mãos, guardar o dia de sábado, né. Existiam aproximadamente 300 mandamentos que os fariseus tinham que cumprir na sua vida diária, né, para serem considerados cumpridores dos preceitos religiosos. Do mesmo jeito, a gente tem isso na religião, nas religiões cristãs em geral, né? Então a gente tem aquelas exigências de comparecer a um determinado local, de comparecer, de realizar certas cerimônias, ter alguns rituais. Algumas seitas prescrevem um certo tipo de vestuário que você deve utilizar, alguns atos que você tem que fazer durante a sua vida, né? E a gente pode fazer tudo isso de maneira aparente ou fingida e cumprir ali com tudo, né, que aquela religião prescreve. Só que, né, e o que eu estou sentindo por dentro? O que se passa dentro do meu coração? Né? Eu posso ter o coração cheio de maldade, de vícios, e cumprir com todos os preceitos religiosos que são exigidos. No nosso caso, no caso espírita, né, a gente pode também viver num mundo de aparência. Né? Eu posso frequentar o centro, eu posso ir lá na fila do passe, posso dar o passe, posso dar palestra, participar de reunião mediúnica, entregar a cesta básica. Né? Alguns ali também podem participar de cursos, etc. Mas o que se passa dentro de mim? Eu faço aquilo por qual intenção? Qual é a razão de eu estar fazendo aquilo? Né? Essa questão de viver num mundo de aparência é muito patente hoje. Né? Na vida humana em geral, se a gente for vasculhar a história, ela sempre existiu, mas hoje ela pode ser exacerbada porque os recursos disponíveis eles são muito mais variados e vastos. Né? E eles estão espalhados aí em diversos níveis. Eles estão disponíveis em diversos setores da vida humana. Por exemplo, na parte física, né? A gente tem aí os procedimentos estéticos, né? Temos os remédios aí milagrosos, né? Temos os procedimentos de cirurgia plástica para fazer o rejuvenescimento, né? Temos procedimentos estéticos, né? Próteses, uma série de coisas que podem ter um corpo praticamente que eu quiser. Né? Hoje em dia a gente pode mudar até a cor dos olhos,
se nós desejarmos, né? A gente pode mudar a cor do cabelo, ficar com a pele mais bonita, aumentar os seios, no caso, né, para quem deseja, e assim por diante. Né? Então a gente pode viver numa aparência física de aparência. Né? A gente também tem aí a questão social, né? Isso a gente vê muito nessa proliferação de títulos que as pessoas se concedem, né, umas às outras. Então as pessoas lá se concedem títulos de doutor, de mestre, né? De certa maneira você tem que começar a chamar algumas pessoas de Vossa Excelência, de Vós, de Meritíssimo, de Vossa Magnificência, né? A depender de um título que a pessoa recebeu. Né? Esse tipo de atitude ele pode ser muito exemplificado. Tem um livro muito interessante, acho que muitas pessoas já ouviram falar dele, chamado O Triste Fim de Policarpo Quaresma. É um livro escrito por Lima Barreto, no começo do século XX, então quer dizer, já faz muito tempo, provavelmente já tem quase 100 anos, né? Em que ele conta a história do Quaresma, no caso, né, que é o personagem, o Policarpo Quaresma, que é o personagem do livro, em que ele era uma pessoa que tinha amor ao conhecimento, né, amor ao estudo. Então ele tinha uma biblioteca grande na casa dele. Só que ele não tinha um diploma. Então as pessoas que o conheciam, né, tem um personagem lá que é um desses aí que vive dos títulos, né? Ele era um professor universitário que ele fala, tem um diálogo, né, no livro e ele fala assim, mas por que que o Quaresma tem tantos livros se ele não é formado? Isso daí é pedantismo, né? Ou seja, ele está querendo se mostrar, está querendo dizer que ele é mais do que ele é. Quando, na verdade, o Policarpo Quaresma, ele tinha amor ao conhecimento, ele queria aprender, ele aprender. Né? Só que ele não tinha o diploma. E se a gente parar para pensar, isso acontece muito na nossa sociedade. Né? A gente tem, às vezes, ali uma pessoa que tem um conhecimento profundo de diversas coisas, né? Que sabe ali na prática muitas coisas, né? Só que ela não é diplomada. Então, você vê, por exemplo, aquelas senhoras, né? Aquelas avós que já cuidaram de um monte de crianças, né? Quando tá lá o bebê chorando, ela fala, oh, faz isso, faz aquilo, dá um chá não sei o que e tal. E daí a mãe lá, que não sabe nada, né? Fala, ah, não, o médico falou que não é para fazer isso. Né? Então vai lá na do médico. Né? Por quê? Porque ele tem um diploma. E às vezes o médico não tem filhos, não teve a experiência. E aquela senhora lá teve. Né? Só que a gente despreza, não quer ouvir. O mesmo jeito acontece em relação a trabalhos, né? Ah, eu tenho lá um mestre de obras que tem 50 anos que ele faz casas, né? Mas eu exijo que tenha a assinatura do engenheiro. Pode ser uma pessoa que se formou há um mês, mas tem que ter a assinatura da pessoa. E muitas coisas acontecem assim, né, na nossa vida. Então a gente vive o quê? De uma aparência social. Né? A gente gosta dos títulos, né? A gente procura ter currículos. E muito dificilmente, né, a gente quer realmente o conhecimento, a sabedoria. Né? Graças ao bom Deus que nós não temos universidades espíritas, né? Para formarmos aí
palestrantes ou trabalhadores espíritas, porque seria uma causa de grandes problemas, a meu ver. Né? E nós temos também aí a questão espiritual. Né? Então, quer dizer, eu não posso confundir ter uma vivência espiritual, né, ou uma evolução espiritual com o cumprimento de certas obrigações, preceitos ou rituais de uma certa religião, seja qual for, inclusive a espírita. Né? Então, eu posso ler todas as obras do Kardec, eu posso ler as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, eu posso ir 7 vezes por semana no centro espírita, participar lá de todas as atividades, né? Fazer live, dar palestra, etc. Se eu não tiver uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, e não desenvolver dentro de mim as virtudes, ou seja, tudo aquilo que está descrito, né, que a gente já está assim, a gente já sabe, já ouviu muitas vezes, né, que é bondade, paciência, caridade, fraternidade, tolerância, né, e todas as outras, né, virtudes que a gente tem que desenvolver, né, para ser um verdadeiro cristão. Todas essas atividades externas não adianta nada. Como diz ali na parábola, o fariseu ele cumpria com todas as obrigações e além, ele jejuava, ele dava dízimo, mas no fundo ele era um orgulhoso. Né? Ele era uma pessoa que tinha sentimentos de superioridade em relação aos outros, que tinha desprezo pelos outros. Então não adiantava nada tudo aquilo que ele fazia, porque ele não tinha evolução espiritual nenhuma. O que, que ele tinha? Ele tinha só hábitos relacionados à prática exterior religiosa. Era isso o que ele tinha. E aí vale um exame pessoal nosso, né, de cada um aí, que pode ver esse vídeo aí, né, daqui para frente. Quer dizer, como, né, que eu tento me relacionar com Deus. Né? Eu faço isso de maneira exterior, puramente mecânica, né? Às vezes até para ter um certo entretenimento. Né? A gente tem hoje aí os filmes espíritas, né? Que são filmes legais, bom de assistir e tal, mas é entretenimento. Né? É para eu passar um tempo. Se eu assistir aquele filme só para ter uma certa emoção ali e me sentir bem, e aquilo não mudar nada das minhas atitudes, quer dizer, é a mesma coisa que assistir um filme normal, né? Um filme aí, um Harry Potter, né? Da vida. Né? Então, a gente tem que fazer esse exame e saber se realmente a gente está trabalhando para adquirir virtudes. Virtude, ele vem do latim virtus, né? Não sei se assim se pronuncia, mas é virtus, né? V-I-R-T-U-S. Que, em uma tradução mais ou menos literal, quer dizer a qualidade daquele que tem força. Né? Então, de certa maneira, é aquela pessoa que se esforça para se melhorar. Né? Só que aí tem uma certa questão,
Porque se eu ainda tenho que fazer força para me melhorar, ou seja, que para ter atos de bondade, de caridade, de benemerência, de fraternidade, de tolerância, paciência, eu tenho que fazer um esforço, logicamente, né, pela lógica, isso demonstra que eu ainda não atingi essa virtude. Né? Eu estou trabalhando para chegar a ela, mas eu não a atingi ainda. Se eu estou trabalhando para atingir a virtude, eu não posso concluir que eu seja superior a ninguém. Eu não tenho esse direito. Eu teria, né, que fazer estes tipos de atos, eu ter estas atitudes, que daí eu posso dizer atitudes cristãs, de maneira automática, instintiva. Né? Eu não deveria me esforçar ou parar para pensar para ter esse tipo de atitude. Então, quer dizer, é um erro achar que eu sou evoluído se eu ainda tenho que trabalhar, né? Se eu ainda tenho que dar uma paradinha, pensar, né? Me refrear para ter virtudes. Né? O verdadeiro evoluído é aquele que tem esse tipo de atitude de maneira automática. E acredito aí piamente que todos nós conhecemos pessoas assim, que automaticamente têm virtudes, que não precisam fazer força. Né? Claro que para ter todas as virtudes é preciso ser alguém altamente evoluído, mas todos nós conhecemos pessoas que são naturalmente bondosas, naturalmente pacientes, naturalmente fraternas. Né? É aquele exemplo que a gente gosta sempre de dar, né? Você tem lá uma festinha, tem lá 10 pessoas e tem uma bandejinha com 10 brigadeiros. Né? Algumas pessoas vão lá, pegam 5 e deixam 5 para os outros 9 que sobraram. Outros vão lá, pegam um. Fala, não, tem 10 pessoas, 10 brigadeiros, vou pegar um. Né? E tem outros até que falam, ah, mas tem pouco, né? Tem 10 pessoas, deixa aí. Outro dia eu pego. Né? Naturalmente, sem precisar fazer força. Aí eu estou já evoluído. Agora, se eu tiver que pensar, eu já tenho um certo problema. Né? E é por isso que muitas vezes o, o humilde que reconhece os próprios erros e sabe das próprias deficiências, ele está na frente daquele que acha que já está ali é, virtuoso, né? Ou falando assim, em português mais claro, que ele está pensando que ele é o bonzão, que ele não precisa melhorar nada. Né? Tem até uma frase muito interessante que Jesus fala até para um fariseu, né? Ele fala: as prostitutas e aqueles de má vida entrarão antes de vós no reino dos céus. Por quê? Porque estas pessoas eles reconhecem a própria posição e não se acham melhor que ninguém. E muito provavelmente eles vão desenvolver de maneira mais fácil as virtudes, porque o orgulhoso ele tende a ter, como a gente viu, uma vida de aparência. Ele gosta de aparentar a virtude. Então, a gente tem muitas pessoas que falam assim: ah, eu não ligo para o que os outros falam de mim. Como se isso fosse uma virtude muito grande. Né? Então eu vou lá, coloco lá o meu som ali no, onde eu estou no último volume e não ligo para o que o pessoal vai pensar. Né? Isso daí é virtude? Não, isso daí é egoísmo puro. Né? Ou então a gente tem aquela pessoa, ah não, eu sou uma pessoa muito boa, eu
Não faço mal para ninguém, é só não mexer comigo. Ou seja, é só você fazer tudo o que ele quer, tudo o que ele acha que é a maneira certa, correta, que você nunca vai ter problema com ele. Tem pessoas que falam que são sinceras, né? E gostam de ficar falando os defeitos dos outros para eles mesmos, né? De maneira maldosa. Então a gente gosta muito de justificar os próprios defeitos e colocar esses defeitos como uma aparência de virtude. Aí também, novamente, vale um exame, né, consciencial para ver se eu sou assim. E provavelmente sou, né? Porque geralmente a gente tem vergonha dos nossos defeitos. A gente não gosta, né? Muito difícil, por exemplo, como é que eu vou admitir para uma outra pessoa que eu sou alguém invejoso, que eu estou com inveja de alguém, né? Que eu sou uma pessoa que é violenta, que eu sou uma pessoa maledicente, né? É difícil. Então a gente gosta de colocar um verniz em cima disso e colocar essas frases aí, né? Ah, eu não ligo porque os outros pensam de mim. Ah, eu sou muito bom, é só não mexer comigo. Eu sou sincero. E assim por diante. Cada um tem as suas frases aí para justificar as más atitudes em relação aos outros. Então eu acho que Jesus aí nesse, nessa parábola, né, ele estava ali justamente colocando realmente o dedo na ferida. Porque é o fato da gente cumprir com algumas obrigações religiosas não nos coloca na frente de ninguém. O que vai mandar mesmo é o que se passa dentro do nosso coração. E nada melhor de conhecer o nosso próprio coração do que nós mesmos, além de Deus. Né? Deus ele sabe o que se passa lá dentro, né? Porque ele está também dentro de nós. E ele quer que nós nos melhoremos. Então, cabe aí um exame de consciência, né? De maneira tranquila, de maneira, né, singela, e aos poucos a gente vai se melhorar. Isso é claro, né? Impulsionado sempre por aquele clichê que a gente sempre fala, pela dor ou pelo amor, né? É melhor pelo amor, porque pela dor dói bastante, né? Então que seja pelo amor, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu gostaria de convidar vocês agora para a nossa oração final, né? Gostaria de pedir que todos aí que estão assistindo mentalizassem alguém nesse momento, né? Ou mais de uma pessoa, para que a gente possa fazer uma corrente fluídica em favor de todos eles. Ok? Vamos lá. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos a Sua presença hoje aqui conosco. Nós te pedimos, Senhor, que nos inspire para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Nós pedimos também, Senhor, que Sua luz divina atinja neste momento os nossos parentes, nossa família, tanto desencarnados quanto encarnados, nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos, trabalhadores e frequentadores do Irmão Leite, pais, mães e crianças da evangelização infantil, e também, Senhor, a todos aqueles que neste momento se encontram doentes, tanto física quanto mental, quanto espiritualmente. Pedimos também, Senhor, que Sua luz divina atinja todos os profissionais da área de saúde e também
os governantes brasileiros, que estes possam tomar as melhores decisões a favor do povo brasileiro. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite, uma boa semana. Que Jesus esteja sempre conosco aí no nosso caminho. Muito obrigado. Boa noite.